Opa, galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com o narrador falando: seu nome é Zina. Após muitos anos de domínio e conquistas, ele finalmente conseguiu unir tudo sob os céus. Agora, o luxo e a prosperidade reinam neste mundo, e todas as nações obedecem à sua autoridade. Além disso, ele foi respeitosamente reconhecido como o imperador original, de acordo com a lenda no mundo demoníaco. Existe um poder conhecido como o mistério de 1000 vidas no mundo demoníaco. Uma vez que ele o obtenha, será capaz de governar para sempre. Ele então disse a seus súditos que era por isso que estava indo para o mundo demoníaco, deixando-os cuidar do mundo em sua ausência. Seus súditos desejaram uma feliz jornada à sua majestade e o viram partir. Após suas aventuras no mundo dos demônios, ele finalmente conseguiu obter o sacramento das 1000 vidas, e era hora de se despedir deste lugar vil. No entanto, ele ficou mais forte, mas muito mais jovem. Ele apareceu neste mundo no corpo de um menino e pensou: por que ele se transformou em uma criança humana? Ele olhou para o mercado se desdobrando nas ruínas de um antigo império e pensou se isso era seu império. O que aconteceu? Por que há um mercado de alimentos aqui agora? De repente, uma mulher o agarrou pelas roupas e disse que este não era um lugar para crianças. As ruínas de um império de 1000 anos não são um playground para crianças. Outra mulher perguntou se ele era outro caçador de tesouros, se o leite em seus lábios já havia secado. Prota olhou para a mulher que o agarrou e pensou que ela era insolente. Como ela se atreve a pegar o imperador pela nuca? Ele usou o olho da sabedoria, uma habilidade disponível apenas para aqueles com sangue real, que permite ver através de um objeto de relance. Essa habilidade pode ver as forças, bem como as fraquezas mortais de um sujeito. Ele pensou que já havia adivinhado todas as suas fraquezas. Era hora de elas pagarem por insultar seus anciãos. Ele olhou para a mulher com um rosto piedoso e perguntou por que ela o ofendeu. Os corações das outras mulheres deram um salto, e elas soltaram Prota. Ele seguiu em frente e pensou que era uma vitória clara. De repente, ele parou e pensou que parecia ter ouvido algo importante. Como a mulher disse: as ruínas de um império de 1000 anos não são um playground para crianças. 1000 anos? Como isso é possível? Nem mesmo alguns meses se passaram no mundo dos demônios, mas 1000 anos já se passaram na Terra. Além disso, ele não consegue entrar em contato com nenhum de seus vassalos usando seu selo de ligação espiritual. Será que todos estão mortos? Assim que ele pensa nisso, começa a sentir um forte tremor no peito, algo que nunca aconteceu antes. Como isso poderia acontecer? De repente, uma garota correu para o mercado e disse a todos para se dispersarem, pois tinha notícias urgentes para todos. Prota olhou para ela e pensou se alguém decidiu atacá-lo novamente. A falta de respeito pelos mais velhos é a ordem do dia aqui. Ele usou o olho da sabedoria e pensou que sua habilidade poderia ver e prever as ações de um objeto até o menor movimento. Ele olhou para a garota e pensou que só precisava se afastar um pouco e poderia facilmente desviar. Mas, de repente, a garota colidiu com ele, e Prota enterrou o rosto em seu peito. Ele pensou como poderia ter colidido com ela e o que está bloqueando sua visão agora. A garota caiu e esmagou Prota no chão, e então ela se levantou um pouco e perguntou se ele estava bem. Ela não o notou em absoluto. Prota pensou: o que ela está dizendo? Ela está tentando insultá-lo porque ele é baixo? Ela se atreve a tratá-lo com desrespeito. Ele olhou para ela e pensou que ia repreendê-la em voz alta, mas ela parece tão culpada. Além disso, essa sensação suave despertou algo nele. Será que isso também é uma das habilidades do sacramento de 1000 vidas? De repente, alguém chamou essa garota de Shunyan-Yu e perguntou o que ela estava fazendo aqui. Shunyan-Yu virou-se e viu suas amigas, e uma delas perguntou se ela viu um menino bonito e perdeu imediatamente a compostura. Shunyan-Yu acenou com as mãos e respondeu que tudo estava errado, foi apenas uma infeliz coincidência. Ela se levantou com Prota e disse que havia rumores de que alguém já havia alcançado o santuário mais escondido do antigo império e em breve roubaria os artefatos e tesouros do poder imperial. Sua amiga perguntou se isso não era super ruim. Outra garota perguntou o que ela planejava fazer. Shunyan-Yu respondeu que eles devem proteger definitivamente os símbolos restantes da dignidade do imperador, afinal, são os últimos representantes do antigo império. Prota pensou: eles são os últimos representantes. Não é de admirar que seu império tenha chegado ao fim. Depois disso, Prota, na companhia das garotas, sentou-se à mesa, e Shunyan-Yu disse que este mercado é o mais próximo das ruínas do antigo império. Muitos comerciantes e caçadores de tesouros vêm para cá. Prota apontou para o carro e perguntou o que é aquilo. Shunyan-Yu perguntou se isso não era um carro típico. Ele nunca viu algo assim antes. Prota apontou para o dispositivo nas mãos da garota de cabelos rosa e perguntou o que era. Ela sorriu e respondeu que era uma máquina terminal. Com ela,
ela pode se comunicar à distância e fazer muitas outras coisas, como salvar imagens de meninos bonitos. Prota apontou para o sutiã da outra garota e perguntou o que era isso. Em resposta, ela bateu com a cabeça dele na mesa e disse que eram roupas íntimas femininas para lutar. Prota pensou que durante este milênio, algumas forças experimentaram um salto rápido no desenvolvimento, nomeadamente as forças da ciência e tecnologia. Inicialmente, todos os poderes especiais neste mundo eram provenientes do mundo demoníaco. Quando uma pessoa queria se tornar mais forte, ela procurava maneiras de se conectar com o mundo demoníaco. O segredo da localização do mundo demoníaco está envolto em trevas, e os caminhos, as saídas de lá estão mudando gradualmente com o tempo. Antigamente, era possível chegar lá através do reino dos sonhos, e às vezes, isso era alcançado com a ajuda de uma convocação aleatória. Foi precisamente porque esse método de buscar poderes era pouco confiável que as pessoas começaram a confiar na ciência e tecnologia em vez de procurar uma maneira de entrar no mundo demoníaco. Houve grandes mudanças neste mundo, e ele sabe pouco sobre isso por enquanto. Seu título de imperador não tem utilidade agora. Seria melhor para ele aproveitar o mal-entendido atual e começar a conduzir negócios sem atrair atenção desnecessária. A garota com chifres perguntou a Shun Yanu por que ela trouxe esse garoto de rua aqui, se eles são obrigados a cuidar dele. Shun Yanyu disse que, se o deixassem sozinho, provavelmente começariam a envenená-lo, e isso poderia até chegar ao ponto de ele ser capturado e vendido como escravo. Ela estendeu a mão para Prota e disse que seu nome era Shun Yanu e que, por enquanto, ela o protegerá para que ele não se preocupe com nada. Quanto ao nível, ela se sente um pouco desconfortável revelando isso. Prota perguntou qual nível ela estava falando, e Shun Yanyu respondeu que cada pessoa tem um nível, com um total de 100 níveis. No entanto, é um segredo pessoal, e as pessoas não devem revelar seu nível levianamente. Para avaliar o poder, o nível de poder também é dividido de acordo com essa classificação, sendo os níveis mais fortes ferozes e insanos. Prota pensou no que significa haver um sistema para avaliar a força de cada pessoa. Ele precisa usar o olho da sabedoria para entender como tudo funciona. Assim que ele puder entender completamente, nada será um segredo para ele. Ele usou o olho da sabedoria em Shun Yanyu e descobriu que ela possivelmente era humana e seu nível era 8º normal. Shun Yanyu apontou para sua amiga de cabelos cor-de-rosa e disse que seu nome é Toya e ela gosta de garotos jovens, então ele deve ter cuidado com ela. Toya sorriu e disse que não precisava assustá-lo assim. Prota usou o olho da sabedoria nela e descobriu que ela era uma raposa espiritual de nível 36. Depois, Shun Yanyu apontou para a última garota e disse que seu nome é Woi. Ela anda constantemente com essa expressão no rosto, então ele não deve prestar atenção nela. Prota também usou suas habilidades nela e descobriu que ela era uma dragão louco de nível 74. Toya olhou para ele e disse que poderia se responsabilizar por cuidar dele. Shun Yanyu a chamou de raposa sem vergonha e disse que ele deveria apenas tentar. Toya pediu desculpas a ela, e Woi, suspirando pesadamente, disse que, não importa o que, ele ainda era apenas um fardo para eles. Então deixe-nos lidar com ele o mais rápido possível. Shun Yanyu disse para ela não se preocupar, assim que houver tempo, ela o levará para alguma cidade segura. Vulai disse que era melhor ela não hesitar. Prota pensou que, à medida que entendia o sistema de classificação de níveis, ele existe apenas para determinar o potencial de combate atual de cada pessoa, numa era em que a força é venerada. Não importa quanto ele pense nisso, tem a impressão de que esses são tempos turbulentos no mundo. O que também é surpreendente é que Shun Yanyu, de nível 8, lidera esse grupo sendo muito mais fraca que os outros. Shun Yanyu olhou para Prota e perguntou qual era o nome dele e de onde ele vinha. Prota queria dizer seu nome, mas de repente, Shun Yongyu o interrompeu e disse que ela encontrou. Ela olhou profundamente para a multidão e disse que o cara de capa de chuva finalmente decidiu agir. Foi ele quem encontrou a passagem secreta para o santuário secreto do antigo império. Wai tirou sua arma e disse que não foi em vão que guardaram o local por tanto tempo, esperando por ele. Finalmente, ele baixou a guarda e decidiu roubar o tesouro. Toya também tirou uma arma e disse que era hora de trabalhar duro. Shun Yanyu se levantou da mesa e disse a Prota que eles precisavam fazer algo importante e muito perigoso. Ele deveria esperar por eles aqui. Ela não quer que ele se machuque por causa deles. Prota sorriu e respondeu que prometeu. Shun Yanyu correu atrás de suas amigas e disse que, quando voltasse, iriam sair para comer, então ele deveria se comportar. Prota ficou observando-a e pensou que, embora tenha feito uma promessa a ela, não pode permitir que eles sofram por causa dele. Eles não têm obrigações com esses destroços. É hora de dizer adeus ao Império Milenar. Um grupo de garotas chegou às ruínas, e Shun Yanu disse que ele definitivamente foi para lá. Vulai sentou-se e disse que não havia pistas, o inimigo estava bem preparado. Enquanto isso,
Prota o seguiu secretamente, e Tushuya disse que não sabem o que os espera lá dentro, e se isso é uma armadilha. Shunyamu respondeu que, se hesitarem, o tesouro do imperador será roubado. Prota tentou se infiltrar nas ruínas sem ser notado, mas Shunyan o notou e disse que ele não deveria tentar se afastar quando outras pessoas estavam discutindo coisas sérias. Prota pensou por que as pessoas dessa era gostam de importunar os outros quando estão insatisfeitas com algo. Ele se sentou no chão e pensou que esse grupo havia aproveitado sua superioridade física e numérica para cercá-lo. Isso é pura opressão. Shunyan bufou com desagrado e disse que ela disse a ele para não segui-los. Por que ele não ouve? Vulai disse isso. Assim como ela disse, ele deveria ter sido afastado desde o início. Tushu começou a se aproximar de Prota e disse que se ele não voltasse como um menino obediente, alguém poderia comê-lo. Prota pensou que não estava em sua natureza suportar ataques dos outros. Era hora de ensinar-lhes uma lição. No entanto, por que esse corpo mortal se recusa a resistir de repente? Ele percebeu algo voando em sua direção, e Shunyanu reagiu rapidamente, refletindo com sua arma. O restante das meninas ficou cauteloso, e Wai perguntou se era uma emboscada. Shunyan disse que era uma técnica de lapso temporal, a lâmina fantasma. Ela aprendeu os truques de Mu Jonda. Eles não podiam hesitar mais. Deixe-o segui-la. Ela olhou para Prota e disse para ele não ousar segui-los. Essa é a batalha deles. Prota viu o olhar sério dela e pensou que ela era uma pessoa incomum. Ele olhou para as ruínas e pensou que parecia lembrar que havia algo naquela direção. Ao mesmo tempo, nas ruínas do antigo salão, um homem com capuz riu. Ele olhou para o trono e a vara brilhante à sua frente e depois jogou fora seu capuz. Sob o capuz estava uma garota chamada Manga. Ela sorriu e disse que finalmente encontrou o trono do imperador Prota, e junto com o trono e a vara que levava o imperador à dominação mundial. De repente, Shan Yong-il trouxe sua arma até o pescoço dela e disse para ela tirar suas mãos sujas da vara. Ela nem ousa olhar para ela. Mujonga virou-se e disse que viu rostos familiares. Shenu, Tushuya e Vulai. Eles ainda se agarram ao passado, os autoproclamados representantes do antigo império. Ela se virou bruscamente e disse que eles já tinham conversado o suficiente. Agora é o bastante deixá-los todos morrerem. Ela lançou suas lâminas contra eles. E Toya, usando seu poder, disse para parar. As lâminas pararam. Shunyanu disse que isso é ótimo. Graças às habilidades espirituais de Tushou, suas lâminas fantasmas não têm medo deles. Eles avançam. E o cetro do imperador nas mãos de Mu Jonda começou a brilhar, emanando uma energia sombria. Shunyan ficou assustada, e então ela e as outras meninas foram agarradas por tentáculos. Ela perguntou o que era isso, e Toya usou seu poder e disse para os tentáculos não se aproximarem, mas ainda conseguiram agarrar suas pernas. Ela perguntou se esses tentáculos podiam suprimir suas habilidades. Mujangda riu e perguntou se essa era a força do antigo império. Ela ergueu o cetro sobre a cabeça e disse que com tais artefatos, qualquer um poderia alcançar a grandeza. Como os últimos representantes do antigo império, seus corpos servirão como um excelente sacrifício para a criação do novo império. Ela usou seus novos poderes e Shunyan pensaram que as coisas estavam ruins. Eles não poderiam sair desde que ela se lembrasse deles. Sempre estivemos juntos e cuidamos um do outro. É realmente aqui que tudo termina. De repente Prota agarrou Vari disse que eles se divertiram e já chega e agora deixa ela colocar o brinquedo no lugar. Munda perguntou que tipo de diabinho é que ele está procurando a morte. Os tentáculos imediatamente se dissiparam e as meninas imediatamente caiu no chão. Mujanda olhou para a vara e pensou que o poder da vara desapareceu. O que? Caramba! Ela atacou Prota e disse que ela suportou 3 anos para que neste momento ninguém se atrevesse a ficar em seu caminho. Sua espada perfurou o corpo de Prota e Wai disse que ela realmente matou uma pessoa inocente. Mujanga riu e gritou com olhos malucos que ele mesmo pediu para que não tivessem do que reclamar, mas Prota estava vivo. Ele disse que isso lhe trouxe lembranças. Ele olhou para a espada em seu peito e disse que esse sentimento lembrava de a época em que ele se proclamou imperador pela primeira vez. Naquela época, todos que estavam constantemente insatisfeitos com ele tentou tirar a vida dele. Muonda perguntou surpreso como ele ainda conseguia permanecer tão calmo que ela puxou a espada de seu peito. E então cortou sua cabeça e ela caiu no chão com um som surdo. Mujanda olhou para sua cabeça e perguntou bem, ele está morto do que morto agora. A cabeça decepada de Prota disse que não é ruim, é um pouco melhor. Seu corpo se aproximou de sua cabeça e ele disse que se você perfurar o coração de um mortal, seu corpo viverá por mais 8 segundos, mas se você cortar sua cabeça,
ele viverá apenas 3 segundos. A garota ficou muito horrorizada ao ver Prota prender a cabeça no corpo e ele disse que já haviam se passado 1000 anos. Durante esse tempo os assassinos neste mundo conseguiram encontrar um caminho mais rápido. Sua cabeça começou a se fundir com seu pescoço e ele disse que esperava que ela pudesse satisfazer sua curiosidade pela cura. Mujanga caiu no chão em susto e disse que ele não era uma pessoa que ele é afinal Prota. Respondeu que seu nome era Prota, ele era o único governante do antigo império. Ela admitiu sua culpa. Mujanda riu nervosamente e disse que isso era impossível. Governante do antigo império. Zen. Como isso é possível? Vulai disse que ela tinha ouvido falar que o antigo imperador possuía imortalidade e sua existência física era incompreensível. Mas como é que ele parece uma criança agora? Shonjon, você disse que é verdade. Isso é realmente deles. Seus ancestrais uma vez fez um juramento de sangue ao imperador para sempre ser a espada e o escudo do imperador. Ela nunca havia experimentado tal sensação de fervura antes que as lágrimas escorressem de seus olhos e ela disse que este era sem dúvida o imperador Mujanda. Kravled Away disse que estavam intimidando. Ela não vai morrer nas mãos desse monstro imortal. Prota sorriu e respondeu que ela realmente não podia morrer por suas mãos. Muanda virou-se com medo e Prota disse que o governante não poderia pessoalmente executar a sentença. O nível de Shunen Yu instantaneamente aumentou para 48 e ela se aproximou da garota, preparando-se para conduzir a negociação. Mujanda tirou uma lâmina e perguntou se ela era páreo para ela, mas antes que ela tivesse tempo de proferir suas últimas palavras, Xunyanu balançou sua foice e perfurou seu corpo. Mujanda gritou de dor, e seu corpo sem vida caiu no chão. Shanu disse que um fluxo de poder desconhecido flui nela. Ela o sente. Prota olhou para ela e pensou que há 1000 anos ele honrou o clã Shunen com um juramento de sangue. E essa criança conseguiu despertar sua capacidade de ativar poder espiritual, até o ponto em que temporariamente aumentou seu nível de poder. Embora o último fosse esperado, depois disso, Shunyang Yu irrompeu em lágrimas e contou a Prota que seu humilde servo Xunyanga Yu cumprimenta respeitosamente Sua Majestade. O clã Shu aguardou Sua Majestade por 1000 anos. Ele finalmente retornou. Ela o abraçou e disse que seu servo estava pronto para servi-lo até seu último suspiro. Prota disse a ela para esperar um minuto e perguntou se seu ritual de fidelidade era muito estranho. Vulai se ajoelhou e mostrando a Zenshin a vara, perguntou se isso ainda era difícil de acreditar, mas esta era a vara dele. Prota respondeu que não. Isso foi criado por um homem chato que queria fazê-lo rir. A propósito, é assim que sua sala de vestir está localizada. Entre o pó acumulado ao longo de 1000 anos, ele foi capaz de encontrar esta roupa temporal. Toya perguntou então onde está seu verdadeiro trono. Prota perguntou, trono? Apenas 3 pessoas permaneceram de seu império. Eles acham que seu trono ainda existe em algum lugar desta terra? Shunyang Yu levantou a mão ao peito e disse que seja qual for o significado disso, deixe-o saber que seus subordinados estão prontos para entrar em batalha a qualquer momento. Prota olhou para ela e perguntou se eles vão lutar. Ela parece não entender em nada o que é um bom governo. Este mundo não precisa de um imperador que desenhe fronteiras na terra. Se apenas terras que precisam de um novo imperador o seguirem, que primeiro permitam que ele veja onde neste novo mundo seu apoio é necessário. O tempo passou, saíram para a cidade e chegaram à estação onde um TR aéreo estava prestes a chegar. As portas do vagão se abriram e o funcionário da estação cumprimentou os passageiros nas linhas circulares de ar interno da União do Norte. Xunyanu e os demais entraram no vagão, e ela disse que tinham 3 bilhetes para adultos e um bilhete gratuito para uma criança. O funcionário da estação disse que seus assentos estavam no quarto compartimento, que fossem por lá. O grupo todo entrou no quarto compartimento, e o funcionário da estação disse que o trem começaria a se mover em breve, pedindo que prestassem atenção especial à segurança das crianças. Prota suspirou pesadamente enquanto estava sentado no colo de Shunyang Yu e perguntou se agora estava sendo confundido com um menino pequeno. Shanu sorriu e respondeu que não poderia ser. Como ele teve essa ideia? Toya perguntou se isso não era ótimo. Vulai disse a Sua Majestade que suas economias eram bastante limitadas, então eles tinham que economizar um pouco. Eles continuaram a conversa, mas parece que nenhum deles notou que no compartimento havia um aviso de procurado para uma certa garota. Prota olhou pela janela e perguntou se esse título não lhe serve mais. Agora ele é apenas um guia para seus seguidores. Isso é tudo. De repente, WOI e o restante dos passageiros do trem notaram algo do lado de fora e disseram aos outros para olharem pela janela. Uma pesada poeira subiu sobre a cidade,
e alguém disse que as ruínas de um antigo império acabavam de desmoronar. Prota parou de olhar pela janela e disse que nunca pensou que chegaria o dia em que teria que renunciar temporariamente a seus poderes como imperador. Até mesmo Touya disse que o pequeno Prota cresceu tanto. Shunyan disse descontente que sua majestade imperial deveria ser tratada com respeito, e que ela não ousaria lançar um olhar luxurioso para ele. Vulai olhou para Prota surpreso e pensou se o colapso das ruínas do antigo império era obra do seu imperador. A esta distância, como ele fez isso? Shannon perguntou que poder ele tem. Prota sorriu e respondeu que pensou que poderia contar a eles. Seu poder é chamado de mimetismo perfeito. Dentro de seu alcance, ele pode perfeitamente mudar de forma e se camuflar. Xia perguntou se era como uma lesma. Vulai olhou para ela com suspeita e perguntou se parecia ela ou se ela estava imaginando algo estranho. Shunyan disse que agora entendia por que as roupas de sua majestade não estavam danificadas de forma alguma desde o início da batalha. Ele nunca foi atingido. Foi apenas uma aparência criada por sua habilidade. Prota pensou que esta garota tinha uma inteligência excelente. Embora ele tenha essa força, é mais fácil para ele manter esta forma inicial, além de ser muito mais confortável nesta forma. Agora, a pergunta principal é por que, depois de sua jornada para o mundo demoníaco, sua forma inicial assumiu a aparência de uma criança. Vulai disse que não duvidava das habilidades de sua majestade, mas quanto menos informações ele revelasse, melhor. Enquanto isso, uma garota procurada estava se escondendo no compartimento acima de suas cabeças. Woi disse que nem tudo está tão calmo neste mundo. Deixe tomar cuidado com os espiões. Até as paredes têm ouvidos. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.